canal. Eu sou Patrícia. E eu sou o Paulo Henrique. Nós estamos aqui, pessoal, para compartilhar um pouco da nossa experiência no processo de se submeter para o visto americano. E a gente está fazendo esse vídeo porque quando nós somos nesse processo, eu pesquisei muita coisa, né? Fui em vários canais, também procurando ouvir e entender um pouco das outras experiências, né, das pessoas que já passaram por esse processo. E a gente sabe quanto é importante, né? É um processo que envolve tempo, né, investimento financeiro. Então toda informação é bem-vinda, né? Então nós estamos aqui para compartilhar um pouco dessa experiência. E aí, uma coisa que eu sei que todo mundo fica muito curioso é sobre os perfis, né? Que tipo de perfil é aprovado, né, no consulado americano. A gente não sabe exatamente quais são os critérios, o que faz, né, qual é o tipo de avaliação, né, o que eles de fato consultam, né, mas só para vocês saberem, aqui a gente está falando, né, de um casal, né, então nós submetemos para mim, para o meu esposo e o nosso filho de 10 anos. Eu sou CLT e meu esposo é comerciante, né, eu tenho um negócio próprio de comércio e serviço, né? Exatamente. No caso, você que é pessoa jurídica, se você é a pessoa jurídica e chega lá, você só fala seu CNPJ e ela vai baixar todos os dados seus. Diferentemente da pessoa que trabalha em empresa. No caso da minha esposa, ela trabalha em empresa. Então, nós levamos nossos documentos. Mas para ela foi feito o pedido de alguns documentos, por quê? Não tinha como oficialmente ela provar que ela trabalha numa empresa. Ela falar que trabalha numa empresa é vago, mas tinha que ter provas. E provas eram através dos documentos que ela trouxe. No meu caso foi diferente. Como eu sou MEI, eu tenho o CNPJ. Então o que eu falei pode ser provado pelo CNPJ. Eu nem precisei do documento. Só foi preciso dar os documentos dela, quanto ela ganhava, o que ela fazia. E em relação ao meu filho de 10 anos, perguntou se ele tinha alguma declaração da escola. Essa questão, né, tem pessoas que, nós já ouvimos relatos, né, de pessoas que chegou lá, o agente consular fez 2, 3 perguntas e não pediu nenhum documento. No nosso caso, eles pediram algumas comprovações, né, então como meu esposo falou, pediram comprovações minhas, né, sobre a minha vida profissional e a respeito do nosso filho, né. Então, uma coisa que é bem importante é a preparação, né? Nós nos preparamos, então a gente chegou um pouco mais cedo, nós somos do Rio de Janeiro, então nós fizemos o processo do CASV, depois a gente vai fazer um vídeo à parte para esse vídeo não ficar muito longo, né? Como foi lá no CASV. Então foi o dia anterior, então nós fomos no dia 12 de setembro no CASV, né? E no dia seguinte, no dia 3 de setembro, no consulado americano aqui do Rio de Janeiro, para fazer a entrevista, né? Então, nós nos preparamos, chegamos um pouco mais cedo, né? Então nossa entrevista estava marcada para as 10 horas, nós chegamos 8h30, né? Acabou que a gente chegou bem cedo, chegamos 8h30, esperamos o horário, então não adianta chegar também muito cedo, porque eles vão chamando por horários, né? Então tem um grupo de pessoas, né? Tinha o grupo das 8h30, o grupo das 9, 9h30 e 10 horas, né? Tinha muita gente, tinha bastante gente. A questão da vestimenta, né? Nós ouvimos algumas orientações a respeito de como se vestir, né? Então nós fomos de forma social, né? Exatamente. De forma social, mas a gente acabou vendo que nem todo mundo vai, né? O ideal é ir apresentável. Pode ir de chinelo, de bermuda, fone de ouvido, que eles não proíbem. Mas lógico, por ser um consulado americano... Não pode, eles proíbem a... Não, mas o menino estava na entrada e eles pediram para tirar. Isso. Assim, tem muita gente que foi de bermuda, chinelo, camiseta, aleatoriamente. Pode ir à vontade, mas lógico, pelo bom senso, você não vai no consulado americano atrás que não convém. Então procure ir direitinho, arrumado. Na hora das perguntas, seja verdadeiro, seja franco. Não adianta querer enfeitar. Ah, sou empresário. É importante falar? É. Mas se você acha que sua função, não discriminando, não é empresário, não fale. Seja verdadeiro. Exatamente. Os agentes consulares, eles têm todo um preparo ali para identificar o comportamento das pessoas, né, a forma como a pessoa está, a postura, o tom de voz, né, a forma como você olha, como você fala. Então eles sabem capturar ali se é uma mentira, se é verdade. Então não tem o que inventar, né? Se você colocou lá, você preencheu o seu formulário 10.160 e na hora, né, você só vai responder exatamente aquilo que eles perguntarem para você de acordo com o que foi
preenchido lá no seu formulário. Não pode ter nenhum tipo de incoerência, né, com relação a isso. A gente vai daqui a pouquinho falar quais foram as perguntas que fizeram pra gente, mas uma coisa que é bem importante é isso, é a preparação, né? Então você chegar com calma, com antecedência, para não perder o horário. Se você perder o horário, você já está colocando todo o seu processo por água abaixo, né, porque você não vai conseguir entrar. A questão, né, dos eletroeletrônicos no consulado não pode entrar de jeito nenhum com o celular, não pode entrar com o smartwatch. A gente viu algumas pessoas chegando lá e as pessoas ficavam nervosas porque dá aquela insegurança, e agora o que eu vou fazer? Tem pessoas que chegavam ali sozinhas, não pode ir com mochila, então, e aí você tem que arcar com o custo na hora, porque até tem, né, as pessoas oferecendo o porta-volume, mas é aqui caro. No Rio de Janeiro é caro, mete a mão. É caro, então é por item, eles cobram acho que R$10, né, por item. Então, não tem necessidade de você, às vezes, dispor, né, desse valor, se você se preparar para isso. Então, a preparação é importante, a questão da vestimenta, você chegar com calma, com tranquilidade, não ceder à pressão, porque a gente lá vê, né, as pessoas saindo das entrevistas, né, então a gente consegue ouvir as pessoas sendo entrevistadas, as perguntas que são feitas. A gente até observou que tinha uma agente consular que se destacava das outras, e ela falava bastante alto, né, assim, alto, e a gente conseguia ver ali quando ela estava dando a negativa ou quando estava aprovando. Então, junta, né, a sua ansiedade, né, mais você vendo ali algumas pessoas saindo cabisbaixas, outras pessoas saindo um pouco constrangidas porque foram reprovadas. Então, o importante é você focar ali no seu momento, né, se você estiver sozinho, estiver com um amigo, ou com seu parceiro, ou com o filho, seja lá com quem for, né, a gente viu ali grupos, né, de famílias, a gente viu pessoas de vários perfis, né, tinha avós, netos. Então, o importante é você estar concentrado no seu momento, na sua entrevista, né, no que você foi ali para fazer, né, que é conseguir o seu visto americano. Exatamente. Você vai na entrevista, esquece quem está na sua direita, na sua esquerda, na sua frente. Foca a sua vida. Chegou na sua vez, vai te perguntar, fala o essencial, o principal. Não fala, mas começa a enfeitar, não. Exatamente. Que qual é o nome dele? A gente, né? A gente, ela vai ver a sua sinceridade, o seu tom de palavra. Você chegou, falou. Se você chegar a falar, começar a enfeitar, dizer que faz isso, que faz aquilo, ela já vai logo perceber que tem uma coisa errada. E mesmo você falando ou não, ela vai pesquisar a sua vida, seja por CNPJ ou por um documento. Você e a gente falou. Viu isso, né? Exatamente. A gente viu um exemplo de um casal que estava na nossa frente, assim, enquanto nós estávamos na fila, que eles estavam dando explicações demais a respeito do trabalho deles, né? Então, acaba que fica uma coisa um pouco forçada, né? E não tem necessidade de você ficar dando muitos detalhes. Porque ela vai perceber que você está falando muito, querendo enfeitar, ela vai deduzir que você querendo esconder, cobrir alguma coisa, omitir alguma coisa, para ela sentir que você tem muito para poder ir. Não é assim. O que você falar, ela vai conferir no computador, não importa o que seja. Exatamente. Se ela ver que você está apto, beleza. Se não, volta de novo. E aí chegou o nosso momento, né, da entrevista. Então, no dia do CASV, fomos somente eu e meu esposo. No dia da entrevista, nós optamos por levar o nosso filho, né? A gente pensou que era melhor ele estar ali, né? De repente a foto não ia ser aceita ou qualquer coisa assim, era melhor ele já estar ali para qualquer situação, né? Isso aí. Mas eles não entrevistam crianças, né? Eles direcionaram o tempo todo a pergunta para nós. Nosso filho, que aleatoriamente resolveu responder quando perguntava qual é o colégio e qual era a série. Ele espontaneamente falou sem ela e perguntar diretamente a ele. Exatamente. E fora isso, depois pediu para a gente colocar o dedo numa máquina, né, para ver nossas digitais, e disse que nós estávamos aprovados, que era para pegar o visto no dia seguinte. E as perguntas que eles fizeram para a gente, né, foi, primeiro, ela começou com o meu esposo, então perguntou se a gente já tinha viajado, né, para fora do Brasil. Nós nunca viajamos, né, e isso é uma coisa também que muita gente tem dúvida, né, se essa questão de quem já viajou pode ter uma possibilidade maior, né, de ser aprovado. Nós nunca tínhamos viajado para o exterior, e aí nós falamos, não, perguntou... Quanto tempo eu tinha de empresa, perguntou 2 vezes. Isso. Aí pediu meu CNPJ, mas aí na hora eu lembrava de cabeça, normalmente, eu fui falando, ela foi digitando. Porque ela perguntou, né, você tem o comprovante? Ela perguntou se eu tinha comprovante. Aí quando a minha esposa ia pegar, eu já fui falando o número, aí não foi mais preciso.
Aí depois que o meu número bateu, ela viu tudo que eu tinha lá, o que eu falei, o que eu fazia, o tempo. E a gente aí percebeu que o tempo todo ela não olhava É. muito pra gente, né? Ela ficou o tempo todo digitando, a gente, cada pergunta que ela fazia, ela ficava lá, digitando, olhando pro monitor. Depende muito, porque tem uns que ficou olhando, perguntando, olhando, perguntando. Isso. O nosso só olhou uma vez, foi digitando sem olhar pra gente. Aí depois que viu que meus dados batiam com o do CNPJ, foi quando passou pra minha esposa. Aí passou pra mim. Aí pra mim ela perguntou o que eu fazia, né? Qual era a minha função, aí eu falei. Renda. Depois ela perguntou quanto tempo eu tinha nessa empresa, Isso. né? Eu falei o tempo de empresa. E aí ela, nesse momento, foi a hora que ela perguntou se eu tinha alguma comprovação, Isso. né, dos meus rendimentos. Aí, isso é bem importante, né? A gente levou a nossa pastinha, né? Então aqui tem vários documentos, ainda nem me desfiz aqui dos documentos, mas tinha tudo aqui relacionado aos documentos do Paulo, da empresa dele, os meus documentos, dos nossos filhos, nossos documentos pessoais, as certidões. Nós trouxemos tudo, as comprovações que a gente pudesse em relação a vínculos, né? Vínculos aqui no Brasil. Então é importante, nessa hora ela me perguntou, então eu tirei da pastinha os contra-cheques, né, que eu tinha, os últimos 3 meses, mostrei para ela olhou cada um, né, dos contra-cheques, eu tinha ali contra-cheque de férias, os contra-cheques do mês normal, ela analisou, olhou. Depois disso, ela olhou para mim e perguntou mais uma vez, qual é a sua função? E essa foi a única hora que ela realmente olhou, né? Ela olhou nos meus olhos e falou, qual é a sua função? Aí eu repeti, né, falei a minha função. Depois disso... De toda a entrevista só foi olhar essa vez. Nesse momento. E aí depois ela perguntou sobre o nosso filho, né, se ele estudava e qual era a série, e pediu também uma comprovação. Foi quando ele respondeu, aí você deu a declaração. Ele respondeu que estava no 5º ano, e aí eu apresentei, né, a declaração escolar. Então, assim, isso foi uma coisa que Deus nos deu uma luz para poder pedir esse documento, porque eu tinha pensado assim, eu vou levar só o contrato, né, da escola, né, de matrícula, vou levar a carteirinha. Mas depois eu pensei, o que comprova realmente que a criança está ali estudando, né, que o aluno, é a declaração escolar. E aí eu pedi um pouco às vésperas da nossa entrevista, e aí graças a Deus, né, precisou, e a gente apresentou, e aí deu tudo certo, né? Então foram aí mais ou menos 12 perguntas, né? A gente for contar. Foi perguntas básicas, sim, foram nada... muito básicas. Ela perguntou para onde nós queríamos ir, onde nós queríamos ir, quantos dias íamos ficar. A gente tinha viajado para fora do Brasil. Exatamente. Então foram acho que só isso, perguntas assim, bem objetivas. Nós fomos também muito objetivos nas nossas respostas. Tínhamos todos os documentos para comprovar aquilo que a gente estava dizendo, né, que a gente queria, que a gente estava falando que tinha, né? E o que ela pediu, né, nós apresentamos. Nós vimos várias pessoas na fila, uns foram pedidos, a maioria acho que não, né? Pelo que a gente viu, a maioria não pede realmente nenhum documento, mas é melhor ter, né? Tinha muita gente explicando demais, falando que não era para falar. Exato. Não dava para ver que, infelizmente, ia ser reprovado. Exatamente. E muitas pessoas serão felizes, alegres, sem um papelzinho azul na mão. E foi tudo bacana, foi tudo legal. E aí nessa hora, depois que ela pede, né, para colher ali a biometria, pediu para mim, meu esposo, nosso filho, ela não pediu a digital. E aí ela fala, os vídeos vocês foram aprovados, boa viagem, nos entrega um papelzinho, né, esse papelzinho branco aqui. E se entregar o azul é porque foi reprovado. Foi reprovado, papelzinho com as orientações, né, sobre como pegar o visto, o passaporte, né? Depois eu vou fazer um vídeo à parte só como é esse processo para pegar o passaporte. No nosso caso, a gente escolheu fazer a retirada direto do CASV, né? Porque pra gente é 40 minutos, né, mais ou menos, daqui, 40, 50 pertinho, minutos, é perto. Também tá com receio de extravio, alguma coisa que poderia acontecer com ele, essas coisas. Pudesse ter algum problema na entrega, e a gente optou por ir lá e fazer a retirada direto do CASV. E deu tudo certo. Então, pessoal, a gente tem certeza que vocês também vão conseguir. Você que está aí nesse processo, que está aguardando, né, está nessa expectativa aí pela entrevista, façam tudo certinho, vão com tranquilidade e principalmente fé em Deus, né? Creiam que tudo tem um propósito, né? E Deus certamente